verdade, este tema tão complexo merecia mais do que uma hora de reflexões e de partilhas. Neste bocadinho que vamos estar juntas, pretendemos dar aqui ênfase apenas a alguns aspectos que consideramos essenciais que sejam do conhecimento de todos, os pais, mães, cuidadores e todos os elementos que fazem parte da educação do criança ou do jovem. Intitulamos este webinário Tal Pai, Tal Filho, uma expressão tão frequentemente utilizada para caracterizar uma característica, um comportamento ou uma atitude que uma criança ou jovem apresenta, que é idêntica a um dos pais. Como se existisse aqui uma passagem dessa característica entre as duas gerações. Mas esta transmissão e influência, digamos assim, começa muito antes do filho conhecer os pais e vice-versa, não é assim, Filipe? Olá, boa noite a todos. É verdade, Mariana, como diz a psicoterapeuta Filipa Perry, somos apenas um elo, uma cadeia que atravessou milénios e que se estende para o futuro. Somos realmente um elo de ligação, existem algumas influências que trazemos connosco e que depois tendemos a replicar por diversos ciclos. No fundo, isto é todo um processo, ainda antes do nascimento. Ainda no período de gestação, existe uma ligação do pai com o feto. Respondemos aos pequenos pontapés dentro da barriga da mãe, ficamos alerta quando não os sentimos, e é aqui que vai surgir uma das coisas essenciais da ligação que podemos promover ao nosso filho, a vinculação. E a vinculação o que é que será? A vinculação não é mais do que a segurança e proteção, é quando as crianças veem nas figuras paternais, nos cuidadores, o afeto, o amor, os limites bem definidos que os fazem sentir-se, lá está, seguros e confiantes para enfrentar o mundo. E ao sermos responsivos e sensíveis ao bebê, às crianças e às pistas que nos vão dando, estamos a promover então uma boa vinculação. Quando os bebês choram, estão a comunicar, estão a transmitir uma necessidade. Necessidade essa que esperam que seja respondida pelos pais. Ser responsivo é comunicar, é ser empático, é criar laços afetivos e emocionais com o bebê. Em contrapartida, na vinculação insegura ou insatisfatória, o bebê desiste de procurar a resposta que deseja no seu cuidador, não é? E poderá aqui adotar uma postura, um comportamento de grande dependência dos pais, comportamentos que depois são vistos como desadequados, as birras constantes, podem tornar-se crianças ansiosas, podem até surgir episódios de raiva, de desobediência e até depois dificuldades de aprendizagem que não conseguimos perceber numa primeira instância de onde é que vêm, não é? Mas depois é claro, cada caso é um caso e é necessário estarmos alerta a todos os sinais, enquanto responsáveis aqui pelas nossas crianças, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto professores. A vinculação inexistente ou insatisfatória também pode ser provocada aqui por diversos fatores que condicionam os pais neste processo, que não são intencionais, e aqui estou a falar, por exemplo, numa depressão pós-parto, numa perda significativa de um familiar nestes primeiros tempos em que o bebê nasce e que é necessário haver aqui coisas respondidas, não é? Em que espera que o pai, que o cuidador seja responsivo, mas este está centrado em si, está centrado naquela perda, está centrado naquele acontecimento. Mas, entretanto, não é? Antes de sermos pais, também já fomos filhos. E também já experienciámos essa transmissão de características vinda dos nossos pais ou elementos cuidadores. Não é assim, Mariana? Pois é verdade, porque já trazemos uma bagagem, nós falamos muito disso, da mochila que todos temos com as nossas memórias, com as nossas experiências agradáveis e desagradáveis que fazem parte, não é? E que contribuíram e continuam a contribuir em grande parte para a pessoa que somos hoje. E isso inclui este modelo de ser pai, nós já observamos atentamente os nossos pais a serem pais. Portanto, à partida já não vamos a zero, já vamos com algum conhecimento do que é isto de ser pai. E há uma tendência para se replicar os modelos que vimos os nossos pais a serem. Portanto, herdamos muita coisa. E antes de falarmos da nossa influência direta na construção da identidade dos nossos filhos,
não podemos deixar de refletir primeiro nos nossos modelos, na nossa própria infância, nossos modelos enquanto adultos, enquanto pais, enquanto cuidadores das crianças. Não podemos deixar de o falar. Porque, de falar e de refletir, porque em grande parte aquilo que nós herdamos encontra-se às vezes à margem da nossa consciência, nós não temos bem consciente do que é que nós aprendemos e o que é que trazemos da nossa infância. Foi lá atrás, não é? Está lá longe, nós não percebemos que assimilámos aquilo daquela forma e tão bem e que estamos a replicar de alguma forma com os nossos filhos. E isso torna-se por vezes difícil saber se estamos a reagir no aqui e no agora, perante o comportamento do nosso filho, ou se as nossas reações têm origem no nosso passado, na nossa infância. Por exemplo, um exemplo que nós conhecemos de um pai que é muito sensível hoje em dia ao mínimo barulho que as crianças fazem lá em casa, reage de uma forma exagerada até, muita atenção, não é? Por fazerem pouco barulho, ao mínimo barulho normal das crianças. E isto é algo que provoca tensão na família. E ao analisarmos com esse pai a sua infância, consegue-se perceber que houve aqui uma dinâmica familiar na própria casa dele, onde esta questão do barulho tinha algum ênfase, não se podia fazer barulho, porque vivia um avô também naquela casa, que tinha problemas neurológicos e que sofria imenso com dores de cabeça e, portanto, o barulho era algo que o perturbava. E, portanto, este pai, quando era criança, habitua-se a viver com esta dinâmica familiar, onde o barulho era uma questão que deixava ali todos muito tensos e muito ansiosos. Agora que ele é pai, de alguma forma, replica nestes momentos de barulho, ao mínimo barulho, quase que regressa à sua própria infância e lembra aquele momento de tensão e, portanto, reage também dessa forma. Isto tudo de forma inconsciente, não é? Ele não tem essa consciência, só depois de refletir é que tomou essa consciência. Ou outro exemplo que acontece com alguma frequência, mães, principalmente mulheres, que têm a tendência de querer ter tudo bem arrumadinho na casa, a casa muito cuidada, as coisas sempre no sítio, e que transmitem isso às próprias crianças, não é? Que nada pode estar fora do sítio, tem que estar tudo bem arrumadinho. E se formos analisar a infância dessas mães, percebemos que na própria infância delas, as mães delas tinham este cuidado de ter tudo muito arrumado, muito cuidado, muito limpo, quase para transmitir também esta ideia de que eram umas boas mães, umas boas donas de casa, não é? Para passar uma imagem positiva. Portanto, nós herdamos realmente muita coisa, pequeninas coisas, pequenos momentos na dinâmica familiar, rotinas, que vêm também, que nós já tínhamos na nossa infância e que agora transmitimos quando somos nossos pais. E isso às vezes nós tomamos consciência, porque até dizemos, agora parecia mesmo o meu pai, ou parecia mesmo a minha mãe, aquilo que eu disse parecia que era a minha mãe a falar. Às vezes tomamos esta consciência. Isto nota-se não só nestas pequenas rotinas, nestas dinâmicas, mas também na própria gestão das nossas emoções. Se formos a analisar, nós enquanto adultos, na nossa infância, como é que os nossos pais geriam as suas próprias emoções negativas, como é que geriam as nossas emoções quando éramos crianças, podemos perceber que há uma replicação da forma como gerimos nós agora atualmente as nossas emoções. Por exemplo, se crescemos a sentir que nos reprovavam de alguma forma os nossos sentimentos incómodos, negativos, diziam-nos quando estávamos tristes, ou fazer alguma birra, não fiques assim, não precisas de chorar, não estejas triste, e entre outros, não é, Filipa? Há frases que surgem. Parece um bebê. Parece um bebê, não é? Olha o menino tão lindo a chorar, não é? Este tipo de comentários que demonstram que temos que reprimir as nossas emoções negativas, que nós podemos sentir, não é?
E que os pais às vezes fazem isto com tanta preocupação, não é com a intenção negativa, é porque não querem ver o filho a sofrer. Sofrer, E claro. que esta criança, quando cresce, portanto, aprende a gerir assim as emoções dela, não é? Não posso sentir emoções negativas, não devo. E quando é adulto, há uma tendência, não é? Para continuar a gerir as emoções dessa forma. Sendo pai ou mãe, quando tem uma criança, há uma tendência para replicar também com a criança isso que acontecia no passado. Portanto, há aqui uma replicação não só de coisas boas, porque há muitas coisas que passam dos nossos pais que são boas, não é? E ainda bem que é assim, mas outras que nem tanto, que são mais negativas, que há necessidade aqui de cortar este elo, como dizias no início, para não passar de geração em geração, e que temos mesmo que cortar. Outra coisa que passa com alguma frequência e que também está aqui de alguma forma patente na nossa forma de ser, é a forma como nós falamos connosco próprios. Esta nossa voz interior, que pode ser muitas vezes muito crítica. Sem querer, utilizamos comentários no nosso dia a dia que são destrutivos em relação a nós próprios. Sou um desastre, não sou capaz de fazer isto, não sou boa em nada, devia desistir, não é? Não consigo fazer nada de jeito. Ou até mesmo a relação que temos com os espelhos, estou gorda, ou estou a ficar velha. E lá no fundinho da sala, ou à frente na porta, está a criança a observar isto tudo, a ouvir estes comentários e a interiorizar ela própria esta maneira de pensar. E, portanto, como falamos connosco próprios, influencia a maneira também como os nossos filhos vão pensar em relação a si próprios também. Começam não só a julgar-se a si, mas também a julgar aos outros, porque começam a perceber que é esta a forma que existe para pensarmos, não é? Isto Ou seja, a mensagem é passada dessa forma, eles começam a achar que é mesmo assim que se faz, não é? Porque mesmo são assim. umas pequeninas esponjas, eles estão sempre a absorver tantas coisas boas como as coisas más, então ao ver este tipo de críticas, a que os pais fazem muitas vezes a si mesmos, não é? Pais, mães, eles vão achar, vão normalizar, vão achar que é normal dizerem associarem este tipo de comentários. Se o meu pai diz que é um desastre, se o meu pai, se a minha mãe diz que nunca vai conseguir fazer, ok, então eu também não sou capaz, também não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir. E o que isto transmite é que a criança começa a deixar de acreditar no seu valor. Porque esta voz interior lhe diz constantemente que ele não é capaz, que ele não vai ser bom o suficiente, não vale a pena ele tentar. Não é? E ele vai perdendo, vai deixando de acreditar no valor dele. Quando ele deixa de acreditar no valor dele, ele começa a ter uma autoestima super baixa e uma autoconfiança também, não é, Filipe? Exatamente. E falando aqui um bocadinho, voltando aqui atrás e voltando a falar aqui na questão da vinculação, a vinculação é o segredo da autoestima. A criança sente-se segura, sente-se amada, cresce a sentir-se uma pessoa importante, a sentir-se bem, a sentir-se única e especial. Atualmente é recorrente nas nossas intervenções observarmos crianças que sentem o oposto, a duvidarem do seu valor, das suas capacidades e a criarem automaticamente uma barreira, quer no seu desempenho a nível escolar, não é? Quer a nível mesmo socioemocional. Aqui é importante nós dizermos que qualquer criança, e sublinharmos, ganha autoconfiança e autoestima quando as condições são propícias a isso. E como é que podemos pensar nessas condições? Com frequência, a falta de confiança nasce da própria insegurança e desconfiança, entre aspas, porque não é algo intencional dos pais. E dando aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, a angústia das mães quando deixam a primeira vez o filho na creche. E quando as crianças caem. E quando os jovens saem para ir para a universidade. E quando vão sair as primeiras vezes à noite. Meu Deus, isto é um alarme, não sai aqui o vermelho das nossas cabeças. E é natural sentir toda esta ansiedade, esta angústia, mas a forma como respondemos a estes sentimentos, a estas emoções, fazem toda a diferença no que vamos transmitir a estas crianças, a estes jovens.
Vamos imaginar um caso prático e recorrente. Imaginemos que uma criança começou agora a andar. Não, começou a andar há pouquinhos meses. Estamos num parque e ela vai se esforçar para subir a um banco do parque. E aqui existem três cenários possíveis. Existe o cenário em que o pai não intervém, está em alerta, mas não intervém. Existe o cenário em que o pai intervém, mas com calma. E existe o que intervém de uma forma assustada, brusca, faz com que a criança se sinta assustada. Então, se os pais estão calmos, o cérebro da criança vai se manter alerta. Embora ele tropece, sinta uma certa ansiedade, é uma novidade para ele também. Se os pais intervêm, o que acontece? Eles estão a retirar o papel protagonista, a determinação da criança. E o seu cérebro emocional não se vai sentir calmo, porque não é a própria criança que o controla. Ela vai aprender que precisa do pai ou da mãe ou do cuidador para se sentir bem. Não é? E aqui não estamos a dizer que não se deve ser responsivo, que nem devemos mostrar preocupação. Não. É simplesmente a forma como fazemos. Ou seja, a criança vai aprender que o caminho que vai percorrer por vezes tem buracos, tem muitos buracos. E que apesar de cair, vai perceber que vai ter que os contornar, vai ter que aprender a contornar, vai ter que arranjar soluções. E falando aqui de não deixar que as crianças tenham asas imaginárias e que as crianças e jovens saiam debaixo da asita dos pais, dos cuidadores, uma das coisas que mais prejudica a criança e mais tarde o jovem, não é? É o excesso de proteção. E o que é que tu tens a dizer sobre o excesso de proteção, Mariana? É um problema. É um problema e é um problema cada vez mais que nós vimos. E mais uma vez digo, sem intenção nenhuma, porque os pais, quando o fazem, não têm esta consciência ou esta intenção de que isto vai ter um impacto negativo no desenvolvimento da criança. É com o amor todo que têm para dar que o fazem, naturalmente, porque amam muito os filhos e querem protegê-los. Mas o excesso de proteção tem vários riscos. Porquê? Porque tendemos a facilitar e a esconder a realidade do mundo atual. E fazemos com que as crianças não tenham experiências de vida, não desenvolvam mecanismos para lidar com as frustrações, com a dor, com as suas dificuldades. Portanto, quando protegemos muito as crianças, quando protegemos muito os nossos filhos, estamos a transmitir-lhes que eles não são capazes. Nas entrelinhas, estamos-lhes a dizer que eles não são capazes de enfrentar os desafios sozinhos. E que o mundo é perigoso. Portanto, se o mundo é perigoso, eles vão ativar uma resposta de ansiedade e de medo ao mínimo desafio. E não vão saber gerir esses sentimentos. E, portanto, cria muita dependência com o adulto, cria pouca autonomia, cria muita dificuldade em eles lidarem com a frustração e, lá está, a dificuldade em resolverem problemas do dia a dia. Não é? E, portanto, vão sempre recorrer aos pais, ao adulto, na escola, ao professor e ao técnico. Nós vimos isto também nas consultas, não é? Ajuda-me, eu não sei fazer, a frase não sei, ajuda-me, é muito. E é mesmo, Mariana, é mesmo uma coisa que nós fazemos regularmente, e professores também o fazem, educadores também o fazem, pais também o fazem, e tem que se continuar a fazer. Eu faço com as crianças, com as minhas crianças, a partir do momento em que entras aqui, nesta sala, e te sentas aqui comigo, o eu não consigo não vai existir, deixa de existir. Tu podes dizer, olha, podes-me ajudar, Filipa. Agora, o eu não consigo vai ter que desaparecer. Pode não ser de uma forma de um dia para o outro, mas devagarinho vai desaparecer. Não é? Sim. Porque senão eles agarram-se a muleta, porque o não sei é significado, eu vou dizer não sei porque eu sei que depois alguém me vem ajudar quando eu digo não sei. Portanto, eles têm que alterar esse discurso. E esse excesso de proteção tem um impacto não só na infância, mas tem mais reflexo, é mais notório, quase que sai como um alarme, quando eles entram na fase da adolescência. Quando começam a ser adolescentes, é que se torna mais notório esta pouca autonomia, esta dificuldade em controlarem a frustração,
a dificuldade em resolverem problemas, desafios, sem recorrerem a estas muletas, não é? Isto leva, por vezes, a conflitos internos nos próprios jovens, no próprio jovem, que não consegue ter a independência e a autonomia, porque não lhe foi dado, porque teve sempre estas muletas, mas também sente a necessidade de a ter, porque está na adolescência, quando esta necessidade de sair. Segurança, não é? Continuam a ter uma segurança. O pai, antes dele cair no buraco, já está com ele ao colo. Já está lá, portanto, mas ele entra numa fase da adolescência quando isto se torna mais notório, quando eles querem ser mais quando eles querem ganhar mais autonomia. E, portanto, eles, não sabendo como aquilo, são inseguros, porque sempre foram habituados a ter alguém com essa muleta, vão ficar ali num dilema interno e acabam, por vezes, ter comportamentos e atitudes menos adequadas, numa tentativa de se imporem e de sentirem-se melhor com eles próprios. Isto acontece com muitos jovens, e quando vamos analisar depois a infância e todo o percurso do desenvolvimento da criança e do jovem, percebemos que realmente a subproteção muitas vezes está por trás destes comportamentos de desafio, de conflito com os pais, não é? De fecharem-se no quarto, numa tentativa de ganharem essa independência, têm comportamentos aqui menos adequados. Mas existem pequenos alertas que podemos transmitir aos pais para estarem atentos para transmitir, lá está, exatamente o contrário, mais confiança aos filhos, ou potenciarem a autoestima deles. Portanto, da mesma forma que ao fazerem de forma negativa, isso tem um impacto negativo na confiança e na autoestima, existe o oposto, se pode também fazer, não é? E esses pequenos alertas são, em primeiro lugar, a consciência no eu, na própria pessoa, no adulto, não é? No eu enquanto pai, eu ser mais confiante, se eu sou mais confiante comigo, enquanto pessoa, se eu tenho mais autoconfiança, já percebemos que isso, sem nos apercebermos, vai passar. Não é? Da mesma forma que quando eu estou mais inseguro, passa, se eu sou mais confiante, também vai passar. Portanto, é a mais-valia desta influência. Se eu tenho um discurso interno positivo, confiante, enquanto pai, isso também vai passar. Se eu deixo explorar a criança, o mundo, se eu deixo ter autonomia, se eu deixo errar, que é tão importante, esquecemos disto, não é? Os pais são sempre preocupados em evitar o erro, evitar a falha, e é com a falha que eles aprendem. Deixá-lo que ele se levante sozinho, de respeitar o próprio espaço dele. Se eu respeito o espaço dele é porque eu estou a transmitir que eu confio nele. Eu confio que é que ele vai fazer com esse espaço. Se lhe dou afeto, se lhe dou respeito, se demonstro amor, se valorizamos o esforço dos nossos filhos em vez de priorizarmos apenas o resultado, se passamos tempo de qualidade com o nosso filho, em conjunto com ele, portanto, demonstrando o interesse que temos nele, mesmo que ele esteja a fazer uma coisa que não tenha interesse nenhum para nós e até achamos uma parvoíce, tentarmos perceber o ponto de vista dele, porque é que ele está a achar interessante, porque é que aquilo tem interesse para ele, mostra-me, conta-me, quer conhecer, quer saber. Se o integro nas tarefas do dia a dia, da rotina diária, isto é tão importante, não é? E principalmente agora no confinamento, hoje à tarde também falávamos sobre isto, não era, Filipa? Sim, sobre esta questão e do impacto que isto tem agora no confinamento, mesmo nas tarefas escolares, não é? Porque vimos em algumas situações que acompanhamos e vamos tomando conhecimento de que os pais se responsabilizam tanto com todas as obrigações escolares que eles têm agora nesta fase do ensino à distância, que a criança acaba por só ter que se sentar e fazer as fichas e pouco mais. O resto é os pais que fazem tudo. O resto vai aparecer, não é? É como se eles responsabilizassem um bocadinho. Ai, temos aqui a cronologia, depois o pai e a mãe vêm e tal, e ajudam. Mas nós podemos aqui, os pais podem aqui também dizer, olha, não num primeiro ano, não é, Mariana? Também são competências que eles ainda não adquiriram, mas no segundo e terceiro ano, a partir daí já podemos, olha, tens aqui a cronologia, tens aqui as tuas tarefas,
É da tua responsabilidade, é o teu trabalho fazer estas coisinhas, porque senão o que é que vai acontecer? Amanhã os teus colegas vão apresentar e tu não vais ter o trabalho feito, e é isso que tu queres. Estamos aqui também a desenvolver com estas pequenas tarefas a autonomia, a responsabilidade desta criança. Eu no outro dia falava com uma mãe que me dizia isso mesmo, que sentia que estava novamente a fazer o primeiro ciclo, que era ela que andava na escola, porque estava a acompanhar tão próximo esta prestação escolar do filho e o acompanhamento aos trabalhos escolares por causa do confinamento, que ela sentia a ansiedade como se estivesse ela a estudar. Quer dizer, é a criança que está a estudar, a criança que está na escola. E é importante que ele seja responsabilizado por isso. Se ele falha uma aula síncrona, se ele falha uma entrega de um trabalho, vai falhar. E é importante que falhe, para depois perceber quais são as consequências dessa falha, para se responsabilizar, para perceber que as coisas não correm sempre bem, que ele tem que estar em alerta, que ele tem que planear. Não é? Mas para se responsabilizar, não é para responsabilizar os pais, que é mais Exatamente. fácil. Para se responsabilizar. Eu não fiz porque eu não consegui, eu não fiz porque eu não me lembrei, não é? Eu não fiz porque a mãe não apresentou. Existe aqui esta diferença enorme, não é? É depois assumir aqui que não o fez porque se esqueceu, porque estava a brincar quando a professora, ou porque estava a dar a aula, ou pronto, assumir aqui que se esqueceu e não assumir. É importante nós estarmos com atenção a este tipo de coisas, porque é muito fácil também para eles desresponsabilizarem-se destas coisinhas quando falham. Sim, é verdade, é verdade. Isso é outra forma, o envolvê-los na rotina, é outra forma de dar-lhes confiança. E outra coisa importante, se demonstramos às crianças que elas são únicas e especiais, isto até ainda quando elas estão dentro da barriga da mãe, não é? Se vamos transmitir isto, tu és único, tu és especial, tu tens qualidade e tens defeitos, e é isto que te torna único e especial. Não há ninguém no mundo igual a ti. E nós, quando dizemos isto às crianças, em acompanhamento, algumas delas ficam a olhar para nós, não há. Então, mas, por exemplo, eu tenho ali dois amigos que são gêmeos e eles são iguais. Utilizam esta, ou o meu irmão é muito parecido comigo. Não há ninguém, não são iguais, não são exatamente iguais. Né? É tão importante isto para que eles comecem a aceitar desde pequeninos a pessoa que são, não é? Com qualidades e defeitos, com coisas boas e menos boas, faz parte. E isso passa muito daquilo que os pais transmitem. Não é? Sem dúvida, sem E dúvida. depois se exploramos com eles esta capacidade de resolverem problemas. Não resolvemos problemas por eles, mas damos as ferramentas para eles resolverem os problemas. Eu discuto com ele soluções para resolver determinado problema. E se eu faço isto, se eu lhe dou abertura para que ele me dê soluções para o problema dele, para um problema da família até, o que é que vamos comer hoje, por exemplo, ou onde é que vamos passear no verão, o que seja, não é? Eu estou-lhe a dizer que a voz dele também conta, que ele também conta para as decisões da família, que ele é importante e que eu confio nas soluções que ele também encontra. E no meio do leque de soluções que encontramos, vamos escolher aquela que tem menos, que é melhor, não é? Que tem menos consequências negativas em detrimento dos benefícios, não é? Vamos escolher a melhor. Portanto, nós já vimos aqui diversas características e comportamentos dos pais que influenciam a forma como como a criança se vê a si própria, aos outros e ao mundo. E sabemos que esta visão que as crianças têm de si próprias, dos outros e do mundo, que se for distorcida, torna-as vulneráveis para alguns quadros mais depressivos, não é? Ao longo da sua vida, ao longo da sua adolescência e depois na adultez, não é? No fundo, os sintomas depressivos são isto mesmo, não é? Quando a pessoa começa a se ver de uma forma muito negativa a si, aos outros e ao mundo, é tudo muito negativo. Nós já vimos aqui de que forma é que os pais, sem querer, às vezes de forma inconsciente, transmitem alguns comportamentos e algumas atitudes, algum discurso interno também, que transmite à criança estas visões.
No entanto, sabemos que esta influência não é assim tão linear, não é? Porque, portanto, quem nos estiver a ouvir, os pais que nos estiverem a ouvir, estão a pensar: meu Deus, eu estou a fazer isto tudo mal, eu devia começar do zero, porque eu já tenho 8 anos, já estão 8 anos de influência. Tenho 18 anos. Que já é muito, já são muitos anos, mas não é isso que queremos transmitir. Ainda bem que está a tomar essa consciência agora, não é? E ainda bem que estamos a falar disto agora para que vamos sempre a tempo de tomar consciência destas coisas e de poder remediar, não é, Filipa? É verdade. Só o facto de nós termos esta consciência da influência na identidade dos nossos filhos, das crianças, por si só já é um ponto de partida para alterarmos certos comportamentos, certas atitudes, certas reações. Ou seja, assim que tomo consciência do que estou a fazer, posso remediar. Isto seria bom no mundo ideal conseguir parar para refletir sempre, todos os dias, mas sabemos que isto é irrealista. E o que interessa é corrigir o erro, e que todos podemos fazê-lo. Isto é, reparar, reconhecer a sua reação excessiva e pedir desculpa. Isto que o pedir desculpa é uma das coisas que nós mais pedimos às crianças e que às vezes nos esquecemos de o fazer, não é? Não há problema em assumirmos que também erramos. Às vezes, sem querer, passamos aos nossos, fazemos com que os nossos filhos, com que as crianças se sintam mal ou culpados porque estamos de mau humor e então fazemos com que eles se sintam culpados, não é? Isto é inconsciente, mas acontece. E é bom reforçar aqui que quando pedimos às crianças para pedir desculpa, temos que ter a noção de que o exemplo vem de nós. Nós adultos podemos e devemos pedir desculpa. Desculpa se gritei contigo, estava chateado, estava de mau humor. Estou cansada, não é? Do meu dia de trabalho. A minha reação foi É exagerada. natural agora, não é? Mais em contexto de pandemia, de confinamento, nós lidamos com pais, lidamos com professores, não é? Que estão cansados, que é natural, estão de desgaste. Mas eu acho importante também passarmos aqui a mensagem a estes cuidadores, a estes professores, que não se devem julgar. Devem observar, devem apreciar os aspectos positivos daquilo que fazem enquanto professores, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, não é? E nesta questão aqui que falavas, Mariana, da voz interior, devemos nos aperceber deste diálogo interior e devemos ter compaixão de nós, não é? Devemos parar e abraçarmos, como fazíamos se fosse uma criança a ter um discurso negativo sobre ela. Parar, abraçar, encorajar, e devemos ter esta capacidade, porque os pensamentos negativos aparecem e vão aparecer sempre. E cabe-nos a nós decidir se lhes demos ouvidos, se lhes demos importância, se demos relevância. Será que quer que isto me afete? Ou vou tratar como se fosse um colega de trabalho com mau feitio? Bem, tens a tua opinião. É? Podemos procurar fazer as coisas que a voz interior crítica nos diz para não fazer, ou seja, vamos aqui então pôr-nos à prova. Esta voz crítica interior está aqui a dizer que eu não consigo, mas então vou superar esta dificuldade. Eu vou conseguir fazer isto, vou conseguir tentar aqui ao máximo também fazer com que conseguimos superar estas dificuldades. E outra coisa que nós gostávamos também de passar é que ninguém nasce mal. Ninguém nasce mal. Um comportamento desadequado ou descontextualizado é muitas vezes a criança, o jovem, a querer comunicar o que está a sentir, uma necessidade. Ou seja, nós devemos questionar o que é que será que ele nos está a querer dizer com este comportamento. Tentar desmistificar aqui a tal chamada de atenção, que nós usamos muito, não é? Porque, no fundo, todo comportamento é comunicação. Dizemos, desculpa, Filipa, porque ouve-se isso muitas vezes, não é? Esta ideia de ele está só a chamar a atenção, como se desvalorizasse então esse comportamento, se é só para chamar a atenção, então não tem importância.
Mas tem que ser visto até do outro ponto de vista. Se a criança está a ter um comportamento que está a chamar a atenção, é porque ela quer dizer alguma coisa. Claro, sim, O que está sim. por trás disso é que deve ser descoberto. Temos que ir lá com uma lupa. Porquê é que ele está a chamar a atenção? Uhum. Que carência que ele tem? Porque Difícil ele está nós a precisar. percebermos, não é? Às vezes é muito mais fácil nós pensarmos que é só uma chamada de atenção, não é? E, e, no fundo nós temos que pensar que atrás deste comportamento, desta chamada de atenção, estão os sentimentos, estão as emoções. E que quando encontramos, estabelecemos empatia e podemos ajudá-lo a expressar o que estão a sentir por palavras, que nós adultos sabemos tão bem que às vezes exprimir por palavras é difícil, mas nós achamos e por isso mesmo é muito importante falar desde cedo sobre os sentimentos, sobre as emoções, capacitar estas crianças, estes jovens, para num futuro conseguir perceber porque é que eu estou a sentir isto e fazer diferente, não é? Fazer com que se sinta melhor. O que é isto que eu estou a sentir? Porque é que o meu corpo está a reagir a isto? O que é isto? Estar feliz, estar triste, estar frustrado? Conseguir lidar com estes sentimentos e estas emoções. Ou seja, não devemos repreender, mas tentar perceber estes comportamentos. Comunicar de uma forma clara, comunicar olhos nos olhos, conversar, entender. Aqui, por exemplo, quando uma criança tem de parar de ver os bonecos para ir tomar banho, que é uma chatice, não é? Reage de forma agressiva, desadequada, ou, por exemplo, quando a mãe não deixa o jovem sair de casa, claro, é um bocadinho mais complicado, deceptivo, mas tem qualquer coisa marcado com os amigos e a mãe não deixa porque ele teve má nota, não vais. E então este jovem também vai responder de forma desajustada, não é? Mas ambos estão a experienciar aqui a frustração e não estão a saber como é que podem fazer, não estão e se nós cada vez mais cedo começarmos a trabalhar estas questões, julgo que iremos capacitar e promover aqui também uma boa comunicação. Sim, falavas aí dessa questão do exemplo da criança que está a ver desenhos animados e que a mãe diz para ir tomar banho, não é? Que é tão típico em todas as casas e que a criança fica frustrada. Isto leva-nos também, e aquilo que estavas a dizer, esta importância de percebermos qual é que é o sentimento que está por trás, qual é a emoção que está por trás, leva-nos também a uma questão que é vermos a criança como como alguém, como um ser humano que devemos respeitar. E que também tem sentimentos, que também tem necessidades, que também tem desejos, que também tem quereres, e que não pode ser levada só ao sabor dos nossos próprios desejos, das nossas próprias emoções, das nossas próprias necessidades. A criança tem que estar preparada para ir tomar banho quando nós queremos, não é? E isto acontece, não temos, não damos importância, às vezes valorizamos que a criança possa não estar preparada para o fazer naquele momento, porque está a ver desenhos animados, portanto, se a saída repentina para ir tomar banho, o vai frustrar, e portanto também tem que haver uma preparação prévia, um aviso prévio, olha, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, vamos ligar a televisão e vamos tomar banho, para não ser uma mudança repentina, porque nós também não gostamos, quando estamos a fazer algo muito importante para nós, que de repente cheguem lá e desliguem, não é? E vamos embora. Também ficamos frustrados, também ficamos. Claro. E podemos até negociar, olha, daqui a 10 minutos vais fazer os trabalhos da escola, por exemplo, e depois tens meia hora para ver televisão. Ou então escolhes, vês agora meia hora de televisão e depois vais fazer os trabalhos de casa. Haver aqui também, a conseguir negociar este tipo de atividades e de rotinas também com as crianças. Mas isto para dizer que se deve ter em conta que a criança também tem estas necessidades de respeitar a criança como um ser, não é uma marionete que nós podemos pegar e fazer ao som, ao sabor dos nossos próprios desejos apenas. Não é? Esta ideia de que eu posso, quero e mando enquanto pai já é um bocadinho dos modelos antigos, não é? Um bocado rígida, e começa-se cada vez mais a falar desta abordagem que se vê a criança com respeito, como um ser que tem necessidades e que podemos jogar isso a nosso favor, não é? Podemos para a dinâmica familiar.
Exatamente. Eu acho que seria importante, e acho que até é um exercício que devemos fazer, é que no fim do dia, o número de comentários positivos que faz e que fez ao seu filho, fizemos às crianças, ultrapasse em larga escala o número de ordens, de instruções e de comentários negativos. Acho que seria muito importante nós fazermos este pequeno exercício para nos percebermos e para percebermos como é que está a correr também esta gestão. E é importante que depois dos momentos de tensão, se dê espaço, se dê tempo, e que após esse momento, entre o pai, entre a mãe, entre o cuidador, entre o filho, criança, se repare essa ruptura. E fazer aquilo que o psicólogo Oliver James designa como bombardeamento de amor. Precisa de passar algum tempo com o seu filho, com o filho, com a criança. E este bombardeamento de amor é deixar que a criança tome decisões dentro dos limites, que é como é claro, não é? E decida o que vão fazer os dois. E ao mesmo tempo, o pai, esta mãe, este cuidador vai expressar o quanto está a apreciar este momento e o amor que tem pelo filho, pela criança. E o objetivo fundamental é dar aqui uma dose concentrada dessa atenção, não é? É importante reforçar aqui a importância, o quanto é fulcral até passar tempo com os filhos, com a criança, tempo de qualidade, o convívio com as crianças é o mais precioso da infância, é o tempo mais precioso. Dá-nos a capacidade de estar juntos, de saber o que é o amor, a sensação de estar a cuidar de alguém, a sensação de conhecer profundamente alguém. Não é? Dá oportunidade também para conhecermos os nossos filhos e para que os nossos filhos nos conheçam, não é? Validar certos comportamentos que já tivemos quando éramos jovens, soluções possíveis. Olha, passei por isso nesta altura, nós solucionei assim. Hoje, se tu tiveres esta dificuldade, como é que podes solucionar? E é um bocadinho por aqui, nós gostávamos de vos passar estas pequeninas ideias, não é? Estas pequeninas reflexões, valorizando também aqui todo o empenho dos pais, todo o empenho dos cuidadores, todo o empenho dos professores, dos educadores e todos os técnicos nesta situação atual. Achamos que seria bom para nós e para todos passarmos aqui um bocadinho destas nossas reflexões, não é, Mariana? Sim, sem dúvida. Portanto, passámos aqui nestes 40 minutos, não é, que passaram, passámos aqui por alguns pontos que consideramos essenciais para a construção de uma base sólida de uma autoestima positiva, de um autoconceito positivo, de uma autoconfiança forte, que são, no fundo, estes pilares depois essenciais para a identidade, para a personalidade que estas crianças desenvolvem e que estão na base, se esses pilares não forem bem construídos, que estão na base depois de muitos problemas psicológicos que surgem mais tarde, até na infância, porque nos aparecem em determinados acompanhamentos, mas mais tarde. Portanto, passámos aqui por estes fatores que consideramos importantes, existem muitos outros, né? Mas nós focámos-nos nestes, tendo em conta a nossa prática diária nas escolas do Conselho, consoante as problemáticas que também vão aparecendo cada vez mais. Esta é uma delas, a questão da influência, porque percebemos que surgem crianças com uma autoestima muito fragilizada, muito inseguras nelas próprias. Ansiosas também. Muito ansiosas. E que depois, quando conhecemos os pais ou os cuidadores, conseguimos de alguma forma perceber que há ali também, não é causa e efeito, naturalmente, mas que há uma influência também consciente
que o pai ou a mãe também são muito ansiosos, o pai ou a mãe ou outro cuidador que também é assim muito negativo ou que também tem uma autoestima mais fragilizada e que isto tende a replicar-se de geração em geração sem se aperceber. Portanto, é uma reflexão exatamente para pôr as pessoas a refletir sobre elas próprias, principalmente. Eu gosto de quando falo com alguns pais, de os pôr a pensar eles próprios na infância deles, na personalidade que eles criaram enquanto adultos, no autoconceito deles próprios, e só depois passarmos para o papel deles enquanto pais, né? Porque se trabalharem eles primeiro, eles enquanto pessoas, depois trabalha-se muito mais facilmente as práticas que eles utilizam com as crianças. E tendemos a fazer isto com alguma frequência. E seria importante também, Mariana, nós pensarmos aqui também que nós trabalhamos com crianças e as coisas que se ficarem resolvidas na infância vão ser coisas que já não nos vão prejudicar tanto na fase na juventude e depois na adultez, ou seja, é importante as coisas serem resolvidas, serem tratadas na infância. Sim, sim, sem dúvida. Estava a ver aqui os comentários para ver se tínhamos aqui alguma questão. Há uma pessoa que questiona se o fator genético tem alguma importância nesta questão da influência. É interessante esta pergunta, não é? Eu acho que nós tínhamos falado aqui também que eu acho que tínhamos falado, mas julgo que até foste tu que referiste na altura, que havia aqui, que sim, que poderia haver aqui um fator genético a influenciar alguns dos problemas que são apresentados na infância. Mas julgo que depois cada caso também tem que ser visto com calma, tem que ser visto, tem que ser estudado além da criança e toda a dinâmica familiar. Sim, sim. Sabe-se que o fator genético tem sempre Um peso, não é? porcentagem de Exatamente. influência nestas questões, na identidade que a criança vai criar, na forma como ela se vai desenvolver. Mas depois é o próprio ambiente, É a vivência, não é? A as experiência, vivências, as experiências, o ambiente onde ela se desenvolve, que vai definir se essa predisposição genética se vai fazer ver ou não, não é? Portanto, a predisposição existe sempre, nós trazemos sempre os genes connosco. Depois, o próprio ambiente onde estamos inseridos, as condições, as práticas parentais, esta proximidade dos pais, as vivências da criança no contexto escolar, com os amigos, isto tudo em conjunto é que vai definir, no fundo, a personalidade que esta criança e jovem depois vai criar. Não é? E sim, portanto, respondendo à pergunta, claro que sim, que tem importância esta questão genética. Mas não só. Mas não só, exatamente. Portanto, e se existem imensos estudos, até com gêmeos que têm os mesmos genes, não é? A mesma predisposição genética, que são colocados em ambientes distintos e depois vai-se ver como é que se desenvolvem de forma diferente. E a discussão que existe científica é exatamente isso, a genética versus o ambiente, não é? O que é que tem mais peso? Na nossa ideia e também com base naquilo que vamos lendo, sim, o fator genético tem importância, mas o fator ambiental é que vai definir se esses genes depois, se essa vulnerabilidade se desenvolve. Sair ou não depois na fase adulta. Sim. Portanto, estava a ver aqui mais alguma pergunta. Portanto, e os pais camuflarem os seus sentimentos para quererem apenas demonstrar o melhor, a coragem, a proatividade. Pode ter causas negativas na criança. E os pais camuflarem os seus sentimentos para quererem apenas demonstrar o melhor, a coragem, a proatividade. E será que esses sentimentos ficam mesmo camuflados?
nós estamos aqui a lidar com crianças e elas apercebem-se muito bem das coisas que estão a acontecer. Não é? Será que não podemos mostrar aos nossos filhos que é natural nós sempre ficarmos tristes com certas e determinadas situações, que é natural ficarmos felizes, não é? Será que não podemos falar, transmitir isto aos nossos filhos, ensinar-lhes isto? Eu percebo a pergunta e claro que às vezes é mais simples, entre aspas, não é? Entre aspas mesmo, camuflarmos aquilo que nós estamos a passar para não transmitir esta ideia de sofrimento, de angústia, de insegurança aos nossos filhos. Não é? Mas acho que é importante nós sabermos e termos estarmos conscientes que as crianças elas conseguem perceber das coisas muito facilmente, percebem-se das coisas muito facilmente. E às vezes é mais simples se nós conversarmos e explicarmos porque é que estamos tristes, porque é que hoje vamos para a cama mais cedo, porque é que hoje não estamos tão sorridentes, do que estar constantemente a camuflar, e depois isto também vai fazer com que o pai, a mãe ou este cuidador, não é? Se torne aqui alguém que o filho vê que não está a ser a mesma pessoa, não é? E eu acho que a comunicação deve ser, é muito importante nestes casos. Sim, concordo contigo e acrescentaria que a camuflar que seja em situações em que realmente, por exemplo, estou a pensar numa situação em que uma mãe ou um pai tem aqui um problema psicológico, uma depressão ou uma ansiedade, e que efetivamente as emoções negativas, os sentimentos negativos são uma constante, não é? Portanto, Há coisa que não dá para controlar, não é? Não dá para controlar. Não poderão estar sempre a expor a criança apenas a essas emoções negativas. A camuflar, uma palavra que está entre aspas, a pessoa que colocou essa questão também o refere, não é? Entre aspas, é uma expressão, mas eu diria mais a proteger, não a camuflar, mas a proteger os filhos dessas emoções negativas, porque são causadas por uma perturbação psicológica, não é? Portanto, temos que proteger disso mesmo. Depois há aqui outra questão, que é, havendo alteração do meio ambiente, como podemos trabalhar a genética? Que é difícil, não é? Que é outra questão pertinente, porque eu percebo a pergunta desta pessoa, não é? Se há uma predisposição genética e o ambiente é alterado, se isso vai modificar de alguma forma a genética. Né? Eu penso que a genética nunca é alterada. Né? Pois é o que eu acho também. Faz parte de nós, não é? Os genes, não é? Fazem parte de nós. Essa vulnerabilidade vai sempre existir. Mas o meio ambiente onde a criança está inserida pode ser protetor para essas vulnerabilidades. Portanto, a criança pode, num ambiente estruturante, saudável, positivo, onde hajam regras e limites bem estabelecidos, onde haja afeto, carinho, respeito, onde hajam estes cuidados em relação à autoestima, à autoconfiança, à segurança nele próprio. Num ambiente onde isto existe, nós podemos proteger os nossos filhos dessas vulnerabilidades genéticas que eles possam ter, prevenindo que essa vulnerabilidade se tornem problemas mais graves. Exatamente. Agora, há questões genéticas que não se pode. Há questões, não, há problemas que não podemos mesmo alterar, não é? Que existem e que não se pode alterar, mas que em condições propícias podemos proteger a criança, é isso que eu quero transmitir. Concordas, Filipa, com esta ideia? Sim, sem dúvida. Eu acho que dando aqui um ambiente, como estavas a dizer, dando aqui um ambiente de proteção, onde existe limites, onde educar é também mostrar que existem limites, onde educar é também validar todas as emoções, todos os sentimentos. Ou seja, é ter um ambiente de proteção, não é?
Que eu acho que é como tu estavas a dizer, a parte genética vai ficar sempre connosco, mas depois a questão das vivências, das experiências, da dinâmica familiar onde nós estamos inseridos, vai depois responder, vai delinear quase que a nossa vida futura destas crianças. Tem um peso muito grande. Tem grande. Tem um peso muito grande. Acho que não há mais questões, só há realmente comentários positivos e ainda bem, portanto, uma opção, muito obrigada, portanto, também estes comentários, ficamos muito contentes com esse feedback, que é importante para nós. Só sugerir aqui um vídeo que nós gostaríamos de ter tempo para partilhar, mas é um bocadinho extenso, portanto, vamos só partilhar o título de um vídeo, não é? Que se chama O Cordão, está disponível no YouTube, é um género de uma curta-metragem muito engraçada. Vale muito a pena, vale muito a pena. Chama-se O Cordão, que transmite esta ideia de não cortarmos o cordão umbilical com os nossos filhos, não é, Filipe? Ou da importância de cortarmos o cordão umbilical no tempo certo, não é? Não só quando nascem, mas depois, não é só quando nascem, é depois. Quando é que devemos, quando é que podemos e quais é que são as consequências se não os fizermos. É um vídeo que explica, por si só, explica muito bem esta questão de cortar este cordão umbilical que é tão difícil para os pais, não é? E que acredito que seja, e que é natural que seja, mas que é importante que seja gostado, é importante promover aqui a autonomia, a responsabilidade às crianças, enfim, sobretudo. Se calhar só responder aqui a uma última questão que surgiu agora e depois estamos mesmo a encerrar. Como lidar com os ciúmes entre irmãos? Agora dava pano para mangas, não é? Mas sim, sim. Os ciúmes entre irmãos é muito comum. E aquilo que penso que também concordas comigo, mas aquilo que podemos aconselhar é realmente que os pais tentem tirar tempo para cada um dos filhos individual, não é? Portanto, que retirem esse tempo de qualidade, sim, mas individualizado, para que a criança perceba que é um ser, lá está, único e especial, que não é, que ele e o irmão não são uma pessoa, não é? Que os momentos não têm que ser partilhados sempre em conjunto, são individualizados, que têm características diferentes, que são diferentes em tudo, em muita coisa, e que isso é bom, que essa diferença é boa. E evitar de alguma forma as comparações, porque às vezes... Era mesmo isso que eu ia dizer, Mariana, evitar as comparações. Não é? É de forma inconsciente, nós sabemos que é de forma inconsciente, mas pode trazer aqui coisas menos positivas depois no crescimento e na aceitação desta criança. Sim. Não é? Destas crianças. Sim, porque às vezes os pais até o fazem com o objetivo de incentivar o outro a também ser melhor, não é? Olha, o teu irmão também já fez isto e tentam valorizar para que o outro sinta algum impulso para também ser melhor. Mas isso tem um efeito exatamente contrário. É, ele próprio começa-se a denegrir, o meu irmão é que é bom, o meu irmão é que sabe, e isto cria realmente aqui uma insegurança, não é? A insegurança. Uma insegurança, uma competitividade entre irmãos, que não é saudável, que não é saudável. Portanto, aqui arranjar tempo para definir para lidar com este ciúme entre irmãos é realmente conseguir ter tempo para cada um deles individualmente, dos pais, o momento só daquele filho, não é? Que não seja tudo partilhado. Porque alguns pais fazem isso sem querer, porque eu dou exatamente a mesma coisa aos dois ao mesmo tempo para que nenhum se sinta. Mas isto não tem que ser assim, não é? Eles são diferentes, provavelmente têm idades diferentes, têm necessidades diferentes, têm alturas diferentes. Portanto, temos que dar aquilo que eles precisam naquele momento, tendo em conta as necessidades dele. Não é só porque o irmão também tem que temos que dar também a ele. E é importante explicarmos isto desde pequeninos, não é? É mesmo isso, usar esta comunicação também, não é? E no fundo, estes pais têm amor para os dois, não é? Têm amor, têm
Exatamente, o coração vai crescendo, existe aqui amor para dar aos dois, existe aqui atenção para dar aos dois, e muito importante a comunicação. Pronto, ok, tens ciúmes da tua irmã, do teu irmão, mas tu és tão importante como ele, não é? Eu gosto igual de ti, gosto igual de ti com as tuas diferenças. E é importante aqui depois não comparar, mas também é importante aqui, entre irmãos existe sempre aqui, isto agora era assunto para mais uma hora, não é? Mas eu vou ser sucinta, entre irmãos existe aqui também sempre um irmão, por exemplo, que é bom a fazer umas tarefas domésticas, a ajudar a fazer as tarefas do dia a dia. O outro irmão é bom a fazer trabalhos de português, ok? Eles são bons em ambas, em áreas diferentes, não é? Mas é bom nós valorizarmos o esforço de cada um, não é? O esforço de cada um, nós somos todos diferentes, não é? Todos temos competências diferentes e os pais têm sempre, é como tu dizes, o coração cresce, existe sempre amor para 2, 3, 4, 5. Para muitos, não é? Ok, penso que estamos na hora, portanto são 10 horas certinhas, não nos queremos alongar. Queremos agradecer também aos nossos intérpretes de língua gestual portuguesa que fizeram aqui um trabalho também importante e não queremos deixar de agradecer por isso mesmo. Agradecer a todas as pessoas que assistiram e divulgar realmente o resto da jornada que decorrerá ao longo do ano, portanto, hoje estamos em fevereiro, portanto, em abril temos o segundo webinário, vão acompanhando aqui no Facebook do município e estamos abertos a comentários e sugestões para outras iniciativas. É mesmo isso. Boa noite a todos, então. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. E pronto, terminou. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Já desligaste? Está live ainda? Não, já terminou. Já estava a ver. Vai, Mas para mim não estava ao mesmo tempo, estava um bocadinho. terminou. O vídeo em direto terminou. Eu estava aqui assim. Não sei se fala, só olhar para a Mariana, tipo, parece que estava toda a gente assim estática. Bem, vocês não estão a perceber. A minha cadela nunca fez tanto barulho na vida como hoje. Eu não só ouviu. Olha, ela virou a taça da comida ali na cozinha. Pum, 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 pum. Terminou, está aqui, olha. Está ali um computador com boneco. Estás a ver? Olha para ali. Pronto. Muito bem. Diz adeus. A culpa é delas. Papai não dá atenção, a culpa é delas. Culpa é delas. Elas vão sofrer. Elas no futuro, elas vão pensar assim: e tal, este menino está com problemas por nossa culpa. Mas nós também Nossa culpa. Está bem? Olha, vidrado. Estão a ver? A culpa é vossa. Muito bem. Então, até uma próxima. Olha, a transmissão correu bem, Não houve cortes, tenho estado aqui a motorizar. Aproveitei para ir vestir o pijama ao puto. Já não vai tomar banho para se sentirem mal. Ele vai cheirar mal amanhã. Não tenho uma única falha na transmissão. Ok, com estas, como estava só com 5 puto, não consegui fazer o streaming como costumo fazer. Para a próxima, Sim. espero que te corra tudo bem. Tá bom? Mas no geral, tiveram uma taxa, já agora, só vos dar uma informação mínima, tiveram uma taxa de visualização muito interessante. Vocês tiveram uma taxa média de 84 pessoas. É bastante bom. Not bad. Uma das vezes que eu vi, estavam 102 pessoas a ver. Está uma média de 82 pessoas. Isto merece a pena. Isto é assim, nós demos, por exemplo, os concertos, muitas vezes não têm tantas pessoas e não têm tantas interações.
mostrou. Muitos comentários que eu não consigo ver. Eu não consigo ver também. Eles agora vão surgindo, é consoante o. Não sei. Eu curiosamente consegui ver. Pá, não sei. Comentários, mas não consigo ver. Está bem. Mariana, Isso é uma solução que temos que ver para a próxima. Ou na É que eu realmente, no outro sistema, eu consigo ter mais controle. Depois tenho o chat e consigo-vos dar um painelzinho. Meter, por exemplo, no vosso telemóvel, eu consigo meter o chat em direto e mandar-vos só o link com o chat. Epá, só que isso não tinha de estar mais atento que eu estou agora. E que o puto não dá. Não dá mesmo. Estavas a dizer. Eu estava a perguntar se estavas a ver no streaming os comentários ou na publicação do Facebook, porque eu na publicação do Facebook conseguia, se clicasse para ver todos, conseguia vê-los todos, mas depois no streaming também não. Então se calhar foi aí que eu vi, porque se calhar escapou-me perguntas. Eu estava a ver no perfil do Facebook, não é? Na página Sim. do perfil, dizia lá 30 comentários, mas depois carregava e só apareciam 3 ou 4. Sim. Tens que ver todos. Ver todos. Sim, porque eu aqui também consigo ver. Eu também consigo ver todos. Está bem. Minhas caras, até uma próxima. Boa noite, muito obrigada. Boa Obrigada, noite. Rafaela. Tchau. Até à próxima. Até à próxima. Adeus às meninas, vá. Agora já podes portar muito bem, tá bem? Agora já. Ai, ela mandava assim. Está para treinar. Exato. Tchau, Deusinho. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Sim, sim. Tudo bem.